sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Biotecnologia, Princípios e Aplicações aqui na IDEA. Nessa aula nós iremos falar sobre a tecnologia do DNA recombinante. Bom, para começar, nós vamos falar sobre uma técnica que é essencial à biotecnologia e à engenharia genética, que é a clonagem. E quando eu falo em clonagem, muitos de vocês vão imaginar esse tipo de clone da foto, o clone de um organismo inteiro, ou podem até mesmo se lembrar da ovelha Dolly. Mas, na verdade, quando eu falo em clonagem na biotecnologia, geralmente eu estarei me referindo à técnica que permite que eu possa obter várias cópias idênticas de uma sequência de DNA ou um gene. E para que eu quero obter várias cópias de DNA? Para que se possa estudar uma função específica daquele gene, ou então porque esse gene codifica uma proteína, cujo produto é de interesse econômico em termos de saúde humana, por exemplo. Então, como se faz uma clonagem? Primeiramente, eu preciso isolar o DNA de interesse, aquele que eu quero estudar ou então obter um produto dele. E para poder isolar esse gene, essa sequência de DNA, eu vou cortá-lo com uma enzima que se chama endonuclease de restrição. Eu vou utilizar um vetor, ou seja, uma molécula de DNA capaz de autorreplicação, que irá incorporar esse meu DNA de interesse. Tanto o DNA de interesse quanto o DNA do vetor serão clivados com a mesma enzima de restrição, gerando pontas complementares, ou então, como se fala, pontas coesivas. O DNA de interesse será unido ao vetor por meio da enzima DNA ligase, e o vetor que contém o meu DNA de interesse, ele é chamado recombinante, pois, após esse processo, ele possui DNA de várias fontes diferentes. E esse vetor ele vai ser transferido para uma célula hospedeira, que possui a maquinaria necessária à replicação do vetor recombinante. Então, as células que receberam o DNA recombinante vão ser selecionadas e eu poderei obter o meu produto após algumas etapas de purificação. Essa figura ilustra, então, esse processo que nós acabamos de discutir. Nesse caso, temos como vetor um tipo de DNA bifilamentar e circular, que se chama plasmídio. Nós já vamos falar mais sobre ele. Esse plasmídio pode ser isolado de bactérias E. coli, por exemplo. O DNA de interesse e o plasmídio são cortados com o auxílio de uma enzima de restrição. O DNA de interesse é unido ao plasmídio e obtemos, então, um plasmídio recombinante, ao adicionar a enzima DNA ligase, que vai ligar esses pedaços. O plasmídio contendo o DNA de interesse vai ser introduzido em bactérias E. coli, que serão colocados para crescer e se reproduzir. As tais endonucleases de restrição são enzimas encontradas em bactérias que atuam num sistema natural de defesa desses organismos, protegendo-as do ataque aos vírus que infectam bactérias. Esse sistema foi descoberto e aproveitado pelos cientistas que as usam para manipulação genética, graças às suas propriedades de clivar o DNA.
Existem dois possíveis tipos de cortes feitos pelas enzimas de restrição. Há aquelas que clivam o DNA gerando extremidades cegas e as que clivam o DNA gerando extremidades coesivas, ou seja, que deixam bases não pareadas. No caso dessa ilustração, a primeira, a figura de cima, é uma enzima que gera extremidades cegas ao cortar o DNA. Pode-se perceber que não há encaixe. E já na figura de baixo, a enzima de restrição faz um corte, gerando extremidades coesivas. Isso quer dizer que vai formar pontas que se unem facilmente devido à complementaridade das bases nitrogenadas, geradas por esse corte. Essas enzimas elas são especialmente importantes no uso em tecnologia do DNA recombinante, pois facilitam a ligação do DNA de interesse ao vetor de clonagem, já que ambos são clivados com a mesma enzima, gerando extremidades coesivas e complementares. Recapitulando, tanto o plasmídio quanto o gene de interesse serão cortados com a mesma enzima de restrição. Esse corte irá gerar as pontas coesivas, que são bases que têm uma complementaridade, facilitando o encaixe do gene de interesse ao plasmídio. Vai ocorrer, então, essa ligação do gene de interesse ao plasmídio, formando um plasmídio recombinante, e isso vai ser possível devido à ação da DNA ligase. E no final, nós obteremos, então, o plasmídio recombinante, ou seja, um DNA que possui material genético de duas fontes diferentes. Essa foi, então, a nossa primeira aula sobre tecnologia do DNA recombinante. Na próxima aula, continuaremos dando um pouco mais de detalhes a respeito dessa técnica. Muito obrigada e até a próxima!